Olá, seres humanos, tudo bem com vocês? Nós vamos hoje trabalhar o primeiro tópico de literatura, que é a questão do quentismo. Eu sou a professora Fabiana Freitas e nós vamos viajar agora para o século XV, onde tudo começou, beleza? Então, o que foi esse quentismo ou literatura de informação? Por que as provas, exigem tanto essa época? Necessariamente. Primeiro, que você tem um processo aí de expansão marítima e que, dentro desse contexto histórico, você tem uma grande expansão da tecnologia, sobretudo em Portugal. Essa tecnologia atrelada à questão de financiamento e mais a vontade do imperador de tornar Portugal um grande império, fora a condição geográfica, tudo isso vai proporcionar a Portugal a oportunidade de sair navegando. Só que a gente tem que entender que esse processo, ele acontece principalmente por Dom Manuel, que tenta estabelecer na escola de Sagres uma escola que vai formar navegadores, atrás de quê? De especiarias. Então, você tem uma época histórica aí do que a gente chama de mercantilismo, a necessidade de correr atrás de um mercado consumidor. E essa busca pelo mercado consumidor, junto à questão tecnológica e econômica, fora a condição geográfica, torna Portugal um novo império propenso à navegação. Só que essa navegação, ela não vai acontecer do nada. Você tem aí um processo, de conhecimento que leva Portugal a chegar próximo à África. E todo esse conhecimento torna Portugal também mais fortalecido a procurar o que a gente chama de nova terra. Quando eles chegam aqui no Brasil, eles precisam comprovar essa chegada com determinados textos. Então, imagine você, o mar que era algo temido, que era algo terrível, principalmente para a religião. E eles chegam com esse grande feito e dizem, não, nós conseguimos encontrar uma nova terra. Tá, como? De que forma? Como é que você me prova isso? Aí a gente tem a necessidade de textos que comprovem historicamente essa chegada dos portugueses à nova terra, Primeiro, eles têm uma visão do Brasil como Vera de Santa Cruz, Morro de Santa Cruz. Eles têm essa primeira visão do território brasileiro antes de chegar às costas da Bahia, mas eles começam a registrar isso por meio de textos, principalmente na tipologia de carta. Quando eu falo carta, atenção aí, eu falo de texto oficial. Então, a carta é o primeiro texto oficial. É aquele tipo de texto que os navegadores utilizavam para comprovar ao rei de Portugal e mostrar detalhes a respeito da terra, ok? Então, tudo que era oficial era carta. Um outro tipo de texto que eles colocam aqui é o diário de navegação. Esse diário de navegação é um diário que mostra como a viagem ocorreu. Então, o clima, a condição do vento, a própria tripulação,
lembrando que eles chegavam aqui em condições deploráveis, né? Muitos alimentos eram colocados em lugares úmidos e vários navegadores, eles comiam esses alimentos até com larvas. Então, a condição de higiene da tripulação era uma questão de higiene também muito séria. Então, mostrar essa condição da navegação era dizer o quanto o ato de chegar até o Brasil foi um ato extremamente heróico, seja pelas condições climáticas, seja pela dificuldade de conhecimento por parte da tripulação. Então, o diário de navegação é o que mostra de verdade o heroísmo de Portugal em relação à chegada ao Brasil, beleza? Você já imaginou você ter uma caravela, que era basicamente a Ferrari, né, da época, e você tem simplesmente que prestar satisfação sobre como você fez aquela viagem. Então, onde eles paravam, como paravam, se eles tiveram dificuldade durante o trajeto, sim ou não, tudo isso é diário de navegação, tá? E a gente também tem a questão do tratado. O que é esse tratado? O tratado é um texto científico que demonstra, seja de maneira geográfica, biológica, hidrográfica, como a terra brasileira e o que a terra brasileira tinha como riqueza, tá? A gente tem que lembrar que o objetivo aqui era, sim, explorar. Então, eles tinham que mostrar detalhes científicos da terra que atraíssem, né, a colonização de Portugal. Lembrando que aqui a gente está no período de pré-colonização. Esse povo está conhecendo a terra para tomar posse dela durante o processo colonizador propriamente dito, ok? Então, eu tenho que lembrar que eles estão em um processo de imperialismo. Eu vou tomar posse daquela terra, mas para tomar posse eu tenho que conhecer. Para conhecer, eu preciso de tratados científicos que mostrem como essa terra ela existe, acontece e o que ela prospera ou não em termos de riquezas, ok? Só que para isso, vários tratados científicos e diários de navegação, para que eles demonstrem como era a terra brasileira, eles vão precisar, principalmente, trabalhar com a ideia de comparação. Comparação. Como eles não conheciam essa terra, eles vão começar a utilizar necessariamente comparações que levem o português e principalmente o rei a reconhecer determinados fenômenos da nossa natureza, do nosso relevo e principalmente das nossas riquezas. Então, eles vão comparar, por exemplo, a banana ao figo. Eles vão comparar as frutas que nós temos aqui com frutas que eles conheciam em Portugal. Então, esse ato de comparar será um ato muito importante, tá? Lembrando, eles vão deixar claro nesse tipo de texto o caráter de submissão cultural. Isso mesmo. Então, eles vão mostrar, eu, português, tenho uma cultura superior à do índio, por exemplo. E muitas vezes esse texto, quando a gente lê, ele vai parecer um texto um tanto quanto preconceituoso, se a gente levar em consideração o ponto de vista atual, tá bom? Então, você verá, por exemplo, a cena marcante, né, de Pedro Álvares Cabral chegando ao Brasil. O texto, por exemplo, de Pero Vaz de Caminha, ele demonstra que ele nem chegou a pisar na terra. Ele foi levado
né, por parte da tripulação, numa espécie de esteira, como se ele tivesse já tomando posse da terra como um futuro rei. Ele era ali a indicação do Império Português. O texto fala também que ele estava cheio de ouro, né? A gente vê a figura de Nicolau Coelho orientando os índios a baixarem suas armas. Então, você observa, sim, demais, a ideia de que eles tinham uma cultura superior. Agora, eu quero que você imagine o seguinte, o quanto isso foi um fato inédito. Quando eles chegaram ao Brasil, tanto a tecnologia que eles utilizavam, quanto aquilo que eles encontraram, né, no Brasil, tudo isso foi muito, muito assustador, diferente, tanto para o índio quanto para o português, ok? A gente tem, nesses textos, um caráter descritivo. O que é isso? Eu vou descrever essa terra, tanto de maneira subjetiva, eu, português, demonstrando a minha impressão sobre a terra, quanto o caráter objetivo, que é a questão prática. Então, a maior parte das provas pergunta, né, se a gente tem um caráter descritivo apenas de maneira objetiva no texto quentista. O autor foi lá e colocou só o que ele via mesmo, ele não mostrou as emoções dele, ele não puxou sardinha para Portugal, ele não mostrou o quanto Portugal era importante para a época, não. Então, eu tenho nessa descrição o caráter objetivo, que é o que eu estou vendo naquele momento, e também o caráter subjetivo, que são as impressões do autor, tá? Lembrando que esses eram autores escritores. Eles não tinham questão estética nenhuma para descrever aquela literatura. Eles não eram inventores, tá? Eles não tinham noção estética nenhuma. Eles aprenderam a organizar o que a gente chama de relato de viagem. Eles estavam ali para contar como foi a viagem deles de Portugal até o Brasil e o que eles viram aqui. Então, eles não vão, eles não serão tratados como autores propriamente ditos, ok? Eles são escritores. Lembrando que esse quentismo é uma literatura estrangeira produzida no Brasil, ok? Literatura estrangeira produzida no Brasil. Então, a visão é uma visão europeia sobre o que eles viram aqui. O que eles viram aqui? Primeiro, a fertilidade da terra. A agricultura para eles era importante? Sim, demais. Por quê? Porque eles vieram atrás de especiarias, aquilo que eles podiam comercializar. Até porque a história brasileira, a partir da colonização, ela é feita em termos de agricultura por ciclos. Então, a fertilidade do solo era algo muito demonstrado no texto quentista e muito importante, por sinal, tá? Então, a ideia do solo, das frutas, né, da abundância da água aqui no Brasil, tudo isso interessava muito a Portugal. Essa fertilidade do solo chamou tanto a atenção que Pero Vaz de Caminha chega a dizer que nessa terra, em se plantando, tudo dá. Aqui é um lugar que, se plantando, tudo dá. Então, preste bastante atenção quando eles falam dessa questão da agricultura, né? E dos alimentos propriamente ditos. É interessante que, dentro dessa fertilidade do solo,
eles também colocam o costume alimentício dos índios. Por exemplo, o fato do índio gostar muito de determinadas frutas e legumes e esse não ser um costume português, né? Então, dentro dessa questão de observar o tipo de fruta e agricultura que eles têm aqui no Brasil, que eles tinham aqui no Brasil, o português também vai retratar no texto quentista quais eram os hábitos indígenas em relação à alimentação, ok? Outro detalhe importante desse quentismo é o fato de que ele demonstrou costumes também religiosos e de caráter. Por quê? Porque aqui eu tenho necessariamente reforma e contra-reforma protestante. O que é isso? É o fato de que os portugueses vieram aqui também para evangelizar os índios. Então, muitos textos vão falar sobre a falta de fé dos índios, sobre o quanto eles eram selvagens e seus rituais, sobre o quanto eles adoravam, né, principalmente a natureza, a ideia do panteísmo indígena. Anote aí, panteísmo indígena. E eles vão dizer em textos quentistas, a eles lhes faltam lei, fé e rei. Olha que abuso. Você é um índio, tá lá de boa, pegando seu peixe, comendo tudo aquilo que uma pessoa hoje, crossfit, come, sem sofrer, né? Em sua tribo, lembrando que as tribos, elas não eram sedentárias, elas eram nômades. Quem inventou essa história do sedentarismo nesse processo de colonização foram os portugueses. A gente chama isso de processo de aldeamento, né? Os portugueses, dentro desse processo de colonização, eles colocaram os índios para viver no que a gente chama hoje de oca, né? Em suas casas. A ideia de família foi trazida pelos portugueses também nessa época de colonização. Então, o que é interessante é o quanto os portugueses seduziram os índios, né? Os textos quentistas falam que eles foram convidados a entrar nas caravelas, né? Nas naus vindas, né? De Portugal. Então, eles deixaram com que os índios entrassem, eles deixaram com que os índios participassem desse processo de colonização. Então, você tem aí um processo que vai seduzir o índio para uma futura evangelização, né? Para uma futura catequização. A ideia era, nós temos uma cultura superior, por isso nós temos uma religião superior, e nós vamos buscar o que a gente chama de sincretismo, que é a ideia de unir essas duas culturas, de aparentemente unir para depois impor aquilo que Portugal certamente gostaria, que era colonizar de fato o Brasil. Tranquilo? Então, primeira fase, conhecimento do território. Segunda fase, a ideia de sincretismo, né? Eu, junto com o índiozinho, eu vou unir essas duas culturas, porque agora nós somos um só povo, uma só nação. Eu aprendo a sua língua, você aprende a minha. Aí, o que vai acontecer? A ideia de queima ele, Jesus, queima ele, Jesus até torrar. A ideia do evangelismo, né? Aceita a Jesus, que é a melhor forma da gente conviver em harmonia, ok? Eu sou
tipo Batman, eu vou, mas eu volto